bancada pessoal, estou vendo que vocês estão aí escrevendo, né? Então, hoje foi mais rápido aqui o acionar a gravação, às vezes demora um pouquinho. Tudo bem, então, oficialmente agora, bom dia. Este é mais um webinário da Orientação Educacional do SAI. Sou a Marilda, orientadora educacional, estarei com vocês. Estou com parte da equipe aqui presente também para nos prestigiar, para nos ajudar no andamento desta atividade, interagindo com vocês aqui pelo chat. Então, eu gostaria de agradecer a presença da Franciele, nossa estagiária, da Maria José e da Juliana, também orientadoras educacionais, que estarão aqui conosco. Pessoal, então, esta atividade, ela faz parte do módulo Saiba Mais, que tem como objetivo trazer aí professores, pesquisadores e profissionais com conhecimento, com experiência diversas, né, em especial relacionadas à vida acadêmica, relacionadas ao desenvolvimento de carreira, sempre com informações e orientações importantes para ajudá-los nessa trajetória na universidade, seja ela na graduação, seja ela na pós-graduação. Então, sempre que informações relevantes para ajudar a pensar, para ajudar a buscar informações e vocês poderem se aprimorar nesse processo tão importante aí da jornada acadêmica e na construção de carreira também. Então, eu gostaria de agradecer a presença e o aceite pelo convite para a nossa convidada de hoje, que é a Isabel. Já apresentarei ela para vocês mais formalmente. Mas antes de fazer essa apresentação, nossa temática de hoje é engajamento e qualidade de vida no trabalho, considerações para a gestão de carreira, né? Certamente, independente do curso, independente do momento do curso que vocês estejam, pensar sobre essas questões serão sempre bem-vindas e certamente vai ajudá-los aí nessa reflexão e nessa construção aí da carreira. Nosso webinário ele está organizado especialmente em duas partes, uma parte inicial que é essa de abertura, uma segunda parte aí de apresentação da nossa convidada e uma parte aí de discussão. Então, nós temos aí como meta até às 11h30, vocês podem fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade para interagir conosco aqui pelo chat ou pelo microfone, se sentirem à vontade. As atividades, elas são atestadas frequência, né, e vocês poderão disponibilizar do certificado daqui uma semana aproximadamente. A gente precisa de um tempinho aí para poder organizar as informações. Eu aproveito para reforçar o convite para vocês nos seguirem aí nas redes sociais. A Fran já postou aqui no chat para vocês. Nós estamos no Instagram, no Facebook e agora no Twitter também, sempre divulgando a programação das próximas semanas e também trazendo aí as gravações das atividades que já foram realizadas, né? Então, de repente, perdeu, ou não soube a tempo, não conseguiu participar, vocês podem acessar também a informação que estará disponível em formato de vídeo, ok? Daqui a pouco a gente vai postar também o link para a inscrição das atividades que já estão programadas aí para as próximas semanas, para vocês. Se vocês não viram, vocês poderão acompanhar também, ok? Então, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a Isabel Campos, também conhecida como Maria Isabel de Campos. Ela desenvolve pessoas para que elas se tornem independentes e realizadas, para que vivam uma vida melhor e para que possam contribuir para a construção de um mundo melhor, né? Essa é a apresentação da Isabel. Sua carreira ela abrange experiência como executiva, consultora, empreendedora, professora e pesquisadora. É graduada em Ciência da Computação pela Unicamp, tem pós-graduação em Administração Empresarial e em Psicologia Transpessoal. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em Psicologia pela Universidade de São Francisco. E atualmente está realizando sua graduação em Psicologia. Isabel, seja muito bem-vinda. Eu estarei aqui no apoio, qualquer coisa, só me chamar. E passo a palavra para você, então. Muito obrigada, Marilda.
Bom dia a todas, todos e todes. É sempre um prazer falar aqui com alunos da Unicamp ou com o pessoal da comunidade da Unicamp. Como a Marilda acabou de falar, é minha alma mater, né? Eu tenho sempre muita alegria quando eu tenho a oportunidade de voltar a ter contato com a universidade, seja de que maneira for. E hoje, em especial, eu estou muito contente por poder falar desse tema que, assim, como a Marilda falou na minha apresentação, né, eu passei por tantas oportunidades na minha carreira, e o tema carreira é um tema que me agrada muito falar sobre isso, né, porque são coisas que hoje eu vejo na universidade, eu gostaria de elogiar esse trabalho, a oportunidade que os alunos de agora têm de receber informações ricas para tomar decisões a respeito do seu futuro, né? A universidade veio evoluindo ao longo do tempo, como eu sou antiga, no meu tempo não tinha essa oportunidade. E é sempre uma alegria para mim ver que as coisas têm evoluído, têm mudado, e que os profissionais do século XXI, né, vocês, profissionais do futuro, estão saindo, podem sair da universidade com uma bagagem ainda maior do que o conhecimento técnico ou que abranja especificamente a profissão inicial ou o passo inicial de carreira que vocês decidiram até agora, né? Então, muito obrigada pela presença, né, de vocês aqui, pelo interesse. Eu vou colocar a minha apresentação na tela, eu gostaria que vocês se sentissem à vontade de colocar as questões no chat, que a Marilda vai dar suporte, ou interromper por voz, como ela já falou, ou se não quiserem fazer a interrupção enquanto eu estou falando, no final a gente pode aproveitar para ter uma conversa aí a respeito desses temas que a gente vai abordar aqui. Então, eu vou colocar aqui a tela para a gente começar. E, então, nossa apresentação de hoje, né, ela vai abordar, eu diria que 3 pontos específicos, que são os pontos que estão aí nesse título. Engajamento e qualidade de vida no trabalho. E quando eu propus esse título, né, o tema me foi proposto e o título me foi solicitado. Eu pensei a apresentação na ordem que o título está, mas quando eu fui montar as ideias para trazer para vocês, eu achei que talvez fosse melhor ter uma organização invertida. Então, eu queria primeiro explicar para vocês, né, o que serão os tópicos que nós vamos abordar, qual que é a organização dessa nossa conversa. Tá? Eu vou começar abordando alguns aspectos do contexto global e do mundo do trabalho, para então a gente tecer algumas considerações sobre conceitos de carreira e de gestão de carreira, e aí sim entrar nesses 2 temas que a gente está trazendo hoje, para avaliar a importância deles no contexto da sua trajetória, que é engajamento no trabalho e qualidade de vida no trabalho. E, ao final, eu gostaria que a gente pudesse tecer algumas reflexões, né, em conjunto, a respeito dessa nossa discussão. Então, começando aí por essa proposta de olhar, bom, vocês hoje são estudantes, acho que a maior parte dos que estão presentes são estudantes da Unicamp, embora eu saiba que tem outros que não estão nesse momento, mas o que significa a gente estar se preparando para esse futuro do trabalho e da carreira no século XXI? São tantos os aspectos que a gente precisa abordar para fazer uma boa construção de carreira, que eu acho que a gente poderia começar a dar uma olhada nesse contexto global e nos grandes desafios que esse século nos traz, né? O processo que já se iniciou no século passado e que tem se tornado assim, bastante acirrado e muito questionado, né? Um processo de economia globalizada que tem sofrido aí impacto de diversas questões que são resultantes do comportamento humano, né? Algumas, ou na sua maioria, e outras não, da própria natureza. Então, a gente está vivendo uma época em que a gente está questionando muito a necessidade da energia renovável, esse problema da renovação alimentar conforme o crescimento da
população, espécies, tanto botânicas quanto animais em extinção, questões de escassez de água, a necessidade da redução da pobreza, a natureza vem nos trazendo esse período de pandemias, né, um forte desafio que a gente tem vivido, que certamente está impactando na carreira de todo mundo nesse momento e para o futuro. E tudo isso, né, desastres naturais, mudanças climáticas, isso afeta indivíduos e instituições. E para as instituições onde a gente vai procurar trabalhar, com as quais a gente vai procurar contribuir da instituição para a sociedade, existem muitas consequências. Então, é importante a gente pensar o que isso, tudo que está acontecendo no mundo, representa para o ambiente de negócios e como que isso vai impactar na minha carreira. Então, em termos de ambiente de negócios, a gente vê aí que crescem os riscos, cresce a incerteza, a mudança é cada vez mais rápida em todos os aspectos, socialmente, economicamente, tecnologicamente, né? A gente vê que, ao mesmo tempo que aumenta a complexidade, muita competição entre empresas e mesmo entre países, a gente vê a interdependência crescente. E essa interdependência é que a gente tem presenciado. Acontece uma coisa no outro lado do mundo, e como, né, acontece algo na China, nessa situação que a gente tem visto agora nas notícias dessa empresa sob risco, né, de não pagar suas dívidas, e isso afeta o mundo todo. E é bilateral, em qualquer questão, de Ocidente para Oriente, de Oriente para Ocidente. E à medida que essas questões vão acontecendo, o mundo vai olhando para um ponto forte em todas as áreas, que é a ética. Cada vez mais a ética se centra como um ponto necessário que deve permear a carreira de todos. E a opinião pública, olhando para esse contexto ético, vai cada vez mais entendendo um momento histórico, né, que a gente passa por um processo e que, muito tempo atrás na história, né, a igreja predominava como entidade principal e, de certa forma, controlava a maneira de viver das pessoas. Esse poder passou, historicamente, da igreja para o Estado passa a controlar a vida das pessoas, controlar, entre aspas, mas ser preponderante nisso, preponderante na forma de vida e nas profissões das pessoas, e no nosso tempo são as organizações privadas que parecem, né, que mostram esse predomínio de influência. E sendo as organizações privadas estão influenciando o processo social, político, econômico, e nós vamos trabalhar nesse mundo, né? Nós vamos desejar aqui a construção de uma carreira que é influenciada por todos esses aspectos. Então, é aí que a gente começa a entender que nessa mudança, em todo esse processo de mudança, o conceito de carreira muda também. A gente entra no século XXI com uma tendência a não ver mais uma carreira profissional, como uma sequência de empregos ou uma sequência de promoções no mesmo emprego. A gente não vê mais a carreira como uma questão voltada principalmente para a organização que antigamente se responsabilizava por essa carreira. Mas agora, a gente já usou essa palavra várias vezes aqui, a Marilda e eu, né? Construção. Carreira agora deve ser vista como um processo de construção pessoal, então depende desse indivíduo para construir sua carreira, e social, porque depende de todo esse contexto abrangente, né, que eu brevemente mencionei aqui. O que é importante nesse processo de construção, né, que a gente que está pensando na carreira, que deseja ter uma carreira bem-sucedida, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do o que é bem-sucedido dentro do contexto do nosso próprio desejo, é importante a gente já tomar ciência que a construção de carreira ela é uma sequência de escolhas profissionais, uma sequência de decisões. E essas escolhas, essas decisões, é importante que elas sejam baseadas no significado que cada um de nós, né, no significado que o indivíduo atribui a essa própria escolha. Então, quando a gente está, por exemplo, aí na universidade pensando, nossa, eu vou sair daqui e eu vou
trabalhar, eu vou para o mercado de trabalho. Mas aí existem vários pontos que vêm na nossa cabeça. Então, peraí, eu vou procurar um emprego ou eu vou empreender? Se eu vou procurar um emprego, eu vou procurar um emprego por meio de um concurso, vou prestar um concurso, vou para uma área, por exemplo, do serviço público, né? Ou eu vou procurar um emprego numa empresa privada. E se eu vou procurar uma empresa privada, eu vou para uma multinacional ou vou para uma startup, né? Se eu fosse empreender, eu ia ter uma startup ou uma empresa mais padrão? Se eu vou ser funcionário, eu vou aceitar um modelo PJ, eu vou trabalhar CLT? Eu vou ser profissional liberal, eu vou ser um pesquisador, professor na academia? Como eu vou escolher tudo isso e que atributos eu vou usar para minhas tomadas de decisão? Será que é só salário e benefícios? Será que é só para isso que eu deveria olhar quando eu procuro um emprego? Então, várias questões vão se colocando aí no nosso caminho, na nossa mente, quando a gente está iniciando esse processo. E a gente aqui, né, como estou falando de construção de carreira, a gente está vendo um tempo em que, sim, ainda existem carreiras tradicionais, né? Eu estou mostrando aqui essa figura tentando simbolizar. Você vai entrar no mundo do trabalho, existem algumas pessoas que falam sobre a gente pensar que a carreira é uma estrada e que, na verdade, é uma abertura de picada no meio do mato, né? Eu trouxe essa figura para mostrar uma ideia um pouquinho diferente. Talvez a nossa entrada agora traga para a nossa sensação a impressão de que eu estou entrando num labirinto. Eu não sei muito bem o que tem lá dentro. Eu sei que vai ter uma porção de curvas, de caminhos, e eu vou percorrer por alguns caminhos, e quando a gente pensa em carreira tradicional, que ela é mais típica vamos dizer assim, de algum nível de serviço público, em que a gente presta um concurso, e aí lá naquelas instituições públicas existem planos de carreira que ainda se baseiam no tempo em que o funcionário está ali na casa, também se baseia por competências no momento, mas a tendência da carreira tradicional é a gente pensar, eu entro na minha carreira, eu vou percorrer esse labirinto, eventualmente vai ter algumas curvas que eu possa entrar aqui, talvez possa encontrar um minotauro ali, né, o minotauro da mitologia grega em algum lugar, mas o ideal, aquela visão ideal que a gente tem da carreira tradicional é, a gente entra na carreira, percorre um caminho, e um dia a gente sai, e essa mentalidade desse caminho contínuo, né, que entra no primeiro emprego e sai, talvez, na aposentadoria, isso mudou, né, a gente não tem mais essa certeza da aposentadoria. Então, na construção dessa carreira, a gente agora se preocupa não só com esse caminhar, né, não só com as muitas decisões que vão estar dentro desse contexto do labirinto, como também a gente já está se preparando para pensar na forma da saída, e talvez existam diversas saídas, porque talvez a gente entre e saia de vários labirintos. Então, nesse sentido, o que aconteceu é que a gente tem visto que a predominância do que se considera carreira hoje, a predominância, vamos dizer, numérica, né, já não segue aquele modelo da carreira tradicional. Tem bastante gente que opta, está num processo de carreira que a gente poderia considerar tradicional. Mas hoje se fala muito da carreira proteana, não sei se vocês já ouviram esse termo alguma vez. E o que esse nome quer dizer, né? Proteana vem de Proteu, que era um deus da mitologia grega, e Proteu tinha uma habilidade muito peculiar, ele podia mudar a sua forma quando ele quisesse, ele podia se tornar diferentes animais, por exemplo. Tanto que existem alguns répteis, né, que a classe desses répteis recebe o nome de proteano, né, porque os calangos, os lagartos, que têm essa facilidade de mudar suas cores e de se camuflar, né? Mas o que é que a ideia da carreira, a literatura sobre carreira proteana, por que foi adotado esse nome, né? Porque está debaixo desse conceito, que agora, no século XXI, no final do século XX já vinha assim, né? As pessoas gerenciam suas próprias vidas profissionais. E aqui entra esse contexto de gerenciar, que a gente vai falar, né? Então, as pessoas
gerenciam suas carreiras criando as próprias oportunidades de desenvolvimento, não se baseando tanto na organização em que elas trabalham como sendo a principal responsável por suas carreiras. É um protagonismo assumido pelo profissional, né, de que ele agora vai se preparar também para tomar essas escolhas por si próprio, e definir a sua própria habilidade, a sua própria adaptabilidade de processar as mudanças no seu caminho. Até aí, a gente encontra essa avaliação, essa explicação do que é a carreira proteana, sempre baseada nesse contexto. Só que eu queria trazer para vocês mais uma coisinha. Por que Proteu mudava de forma, tá? Isso não está aludido no nome. Mas, na verdade, esse deus Proteu, ele tinha a habilidade de mudança porque ele tinha uma habilidade de visão do futuro. E ele não gostava de exercer essa habilidade. Mas nós não temos essa habilidade de visão do futuro, né? Então, a gente vai ficar, e eu acho que a gente pode, aqui, pensar em alguns aspectos um pouquinho mais amplos a respeito da carreira proteana. Essa estátua é uma estátua de Proteu, aqui sendo amarrado. Eu não sei exatamente quem é que o está amarrando, mas na mitologia, um dos indivíduos que o amarrou foi Menelau, que foi um rei grego que lutou na Guerra de Troia. E por que Menelau amarrou Proteu? Porque ele queria que Proteu contasse a visão de futuro para que ele pudesse vencer a guerra. Esse é o aspecto que, quando a gente abraça uma carreira proteana, a gente não tem com que contar. Não tem gente para contar, não tem gente que a gente possa amarrar para forçar a prever nosso futuro, para que a gente possa tomar as melhores decisões no presente. Então, o que amplia a situação nossa aqui, os nossos desafios no século XXI, é que aquele labirinto que eu mostrei lá com uma perspectiva plena, eu estou tentando trazer a ideia aqui que nós não temos condições de ter essa perspectiva, de olhar do alto todos esses possíveis caminhos para percorrer. Então, a cada ponto nosso, a gente vai tomando decisões e a gente vai construindo esse labirinto, né? Mas não significa que a gente tem que ir sozinho. A gente pode contar eventualmente com alguém, um mentor, um orientador, um professor, um líder, né? Pessoas que vão surgir no nosso caminho de carreira que possam nos auxiliar. Nesse sentido, eu trouxe aqui uma pequena estrofe de uma música, que provavelmente essa música é mais antiga que a maioria de vocês que está me ouvindo, que é uma música que fez sucesso na década de 80, mas que falava isso, né? Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Mas não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Então, nesse momento aqui, e eu parei no início para elogiar a oportunidade que vocês estão tendo de ouvir sobre essas questões de carreira hoje, aí por meio da Unicamp, eu gostaria de convidá-los a sempre olhar para esse aspecto. Quem está perto de mim que pode usar uma lanterna, né, me ajudar a iluminar o meu caminho, nesse sentido de carreira. A decisão é minha, a carreira é minha, ela é proteana. Como Proteu, eu posso decidir se eu vou ficar na mesma área que eu estou estudando, se eu vou mudar de área, se eu vou para uma empresa X, se eu vou mudar de emprego para uma empresa Y, se eu aceito uma promoção, se eu não aceito uma promoção. Parece estranho falar isso, mas são realidades da carreira, dos tipos de carreira atual, até mesmo recusar uma promoção. Mas, esse cuidado que a gente precisa ter é o processo de gestão de carreira. Então, essas considerações que eu gostaria de tecer com vocês a respeito de gestão de carreira, é que
é nossa responsabilidade hoje, porque a maioria de nós vai viver nessa linha da carreira proteana. Quem vai entrar numa carreira tradicional vai ter outros tipos de desafio, né? A gestão de carreira, da carreira tradicional, ela é mais permeada pelo próprio plano de carreiras da organização, mas na proteana não. E quando a gente fala em gestão, é legal a gente trazer aqui uma máxima da área de administração que fala o seguinte: não se pode gerenciar aquilo que não se pode medir, tá? Então, se você quer crescer na carreira, é importante que você comece a estabelecer seus critérios de medida, tá? E se essa carreira é proteana, né, é a você que cabe entender o que é importante para você, tá? Então, para que você possa começar a definir como que eu quero olhar para a minha carreira, o que que eu quero medir nessa carreira, por que que eu vou usar essa medida como critério, né? Quem? Eu sou responsável, mas tem mais alguém que vai atuar comigo? Onde eu vou medir? Quando eu vou medir? Como eu vou medir? Então, são ideias de organização mental para que a gente possa perseguir de maneira organizada aquilo que parece que todos estão perseguindo em comum quando a gente fala de carreira, né? Normalmente, a gente pensa em carreira e a gente pensa em sucesso na carreira, porque é natural que o ser humano esteja procurando se sentir bem-sucedido. Mas o que é estar bem-sucedido? Essa é a questão que a gente vai avaliar aqui numa questão de medidas, né? O padrão comum que a gente olha e fala, bom, tá, quando eu vou pensar no emprego, quais são as coisas que eu vou olhar? Vou pensar numa carreira, o que que eu vou olhar? Existem critérios que a gente pode chamar de objetivos, um critério objetivo de sucesso na carreira. Alguns costumam ser o salário, os benefícios que a gente recebe, qual é o nível, né, qual que é a posição, e a tendência é que as pessoas vão olhando e pensando assim, aquela pessoa é bem-sucedida, conforme seu salário, seus benefícios e suas posições vão crescendo. Mas, o que nós vamos abordar aqui, por meio das ideias de engajamento no trabalho e de qualidade de vida no trabalho, é que esse não pode ser, eu realmente deixo isso enfatizado, tá? Estes não devem ser os critérios únicos a serem pensados como critérios de se medir uma carreira bem-sucedida. Porque nos momentos de tomada de decisão, se nós olharmos apenas esses critérios objetivos, nós podemos tomar decisões que no futuro vão se virar contra nós mesmos dentro do nosso critério de qualidade profissional. Então, eu vou ampliar um pouquinho essa ideia que eu estou colocando para vocês, trazendo essa questão do sucesso subjetivo, né? O sucesso subjetivo é como o indivíduo entende se ele é bem-sucedido ou não. Normalmente com critérios próprios, aqui eu tenho um exemplo, né? Quais são as possibilidades que o meu trabalho me dá de ter uma vida satisfatória, uma vida pessoal satisfatória, e com equilíbrio trabalho e família. Essa é uma questão que está muito em pauta no mundo do trabalho de hoje, né? E esse conjunto de critérios subjetivos a gente pode chamar de percepção de sucesso na carreira. Então, eu estou trazendo para vocês esses conceitos que eu ainda não abordei de engajamento e qualidade de vida, mas e eles vêm de uma área que aborda o conceito de carreira, que é uma área muito prática, muito ligada a medidas mesmo. A gente vai falar de critérios de como avaliar isso, mas eu queria trazer nesse momento um outro autor da psicologia que separava os termos sucesso e autorrealização, tá? E eu gosto muito desses dois termos. Então, eu queria trazer para vocês de uma maneira muito simplificada, a gente entender assim, olha, normalmente quando nós falamos em sucesso na área do trabalho, a gente está se remetendo aos critérios objetivos,
E a gente pode pensar assim, sucesso é algo que vem do olhar externo. Alguém de fora olha para mim e fala que eu sou bem-sucedido, porque vê que eu tenho um bom emprego, um bom salário, que eu tenho uma boa posição. Mas e eu? Eu vou olhar para dentro e olhar qual é o meu processo de me sentir autorrealizado, tá? Essa é a outra palavra que eu queria trazer, autorrealização. E essa autorrealização a gente pode usar como sinônimo de percepção de sucesso na carreira. Então, o que é essa autorrealização? O que seria isso, né? Esse autor que eu mencionei, o nome dele é Maslow, ele dizia o seguinte, que um pintor deve pintar, um cantor deve cantar, um músico deve tocar, enfim, que todo ser humano deve realizar plenamente os seus potenciais. E quando ele realiza esses potenciais, ele se sente autorrealizado. Então, para a gente pensar em gestão de carreira e em sucesso na carreira, eu quero trazer para vocês esses dois conceitos que, para os seus momentos de tomada de decisão, é muito importante você ponderar os dois lados, o que é o sucesso objetivo, o que é o sucesso subjetivo, o subjetivo de acordo com os seus critérios pessoais, né, obviamente, por isso que ele é subjetivo, e aí, para dar um peso por que eu estou trazendo a importância disso, eu quero mostrar para vocês resultados de duas pesquisas bastante interessantes que foram realizadas com profissionais no mercado. Uma delas foi realizada no Brasil, essa primeira aqui, e gerou a publicação desse livro, Executivos, Sucesso e Infelicidade, né? Então, observando aqui que o livro fala das duas coisas, sucesso e felicidade, já pontuando pelo seu próprio título, que existe alguma coisa aqui contraditória a gente pensar que sucesso objetivo com certeza, vamos dizer assim, seria com certeza produtor de felicidade. O que essa pesquisa, realizada no Brasil, com 965 executivos de diversas empresas, traz de tão interessante? Eu destaquei apenas 3 pontos aqui para falar para vocês. Desses executivos pesquisados, 84% deles não se sentiam felizes na vida profissional. Na vida pessoal, 54% deles não se sentiam felizes. E combinando as duas coisas, 76% não se sentiam felizes. Então, veja, a gente está falando de pessoas que galgaram uma carreira executiva ao longo da vida e foram alcançando aquela questão de mais salário, mais benefício, postos mais altos, mas de alguma maneira eles trazem essa informação. Olha, esse sucesso objetivo não me trouxe o retorno que eu gostaria de ter tido. E aí, quando a gente está começando o caminho aqui, né, começando as decisões de carreira, a gente pode pensar assim, né, será que eles tinham clareza de que tipos de retorno eles queriam ter? Talvez essa clareza não existisse lá no começo. Talvez eles não tivessem essa informação do que procurar além dos pontos concretos, dos critérios concretos. Ou talvez eles não tenham, ao gerenciar suas próprias carreiras, nos momentos de decisão, se pautado mais pelos critérios subjetivos do que pelos objetivos. Entretanto, vamos olhar aqui para a segunda pesquisa, realizada alguns anos depois da primeira, num outro universo, que foi um universo mais globalizado, com 44 mil pessoas, 44 mil pesquisados, e foi feito pela PricewaterhouseCoopers, né? E aqui, essa empresa pesquisadora queria distinguir algumas mudanças entre profissionais da geração X e Y, então vamos colocar assim, entre profissionais que entraram na carreira no século XX e profissionais da geração milênio, que estavam começando sua carreira no século XXI, que tinham começado sua carreira no século XXI. E aí, essa pesquisa trouxe coisas interessantes que para vocês, que é essa geração seguinte, né, refletirem.
Para 71% dos entrevistados, essas pessoas estavam dizendo, olha, realmente o trabalho interfere na vida pessoal. Então, isso é uma coisa importante para a gente entender quando a gente está começando a carreira. Nas outras gerações, 63% apenas pensavam assim, tá? Quer dizer, era um número alto? Era, mas aumentou essa percepção. O trabalho interfere na vida pessoal. Então, como eu não posso ser duas pessoas, uma pessoa no trabalho e uma pessoa na vida pessoal, eu preciso entender isso e aprender como gerenciar e como estipular meus critérios para que eu possa ter uma boa vida profissional e uma boa vida pessoal, porque uma coisa vai fortalecer a outra. Esses entrevistados, 64% da geração milênio disseram que se eles pudessem, eles gostariam de ter mais flexibilidade, eles escolheriam trabalhar em casa, né? E 66% disseram que preferem horários alternativos. Bom, trabalhar em casa foi alguma coisa que a gente viu agora acontecendo, né, nessa situação de pandemia, e as empresas aí estão vendo que, dependendo das áreas, dependendo da organização, que muitas pessoas vão continuar trabalhando em casa. Então, a gente está vendo aqui que tem um modelo que está mudando, né? Essa questão da flexibilidade, a questão dos horários alternativos, ela está cada vez mais se tornando real. Começa pelas áreas mais inovadoras, os processos de carreira, por exemplo, nas áreas de tecnologia, mas isso vai se expandindo também para as áreas mais tradicionais, né? Então, assim, a gente vê que lá desde o começo, a economia muda, as organizações mudam, as pessoas mudam, as carreiras estão mudando. E a gente vai aí procurar, a gente vai adentrar um mundo do trabalho com muitas novidades acontecendo. E com possibilidades novas que talvez as pessoas das gerações passadas não sabiam que podiam solicitar, que podiam procurar no seu emprego, podiam procurar nos seus momentos de decisão. Então, nessa entrevista também, a gente vê que 15% dos homens e 21% das mulheres responderam que aceitariam salários menores. Olha que interessante esse contraste aqui a gente vê essa entrada do sucesso subjetivo versus o objetivo, né? Aceitariam salários menores ou mesmo um ritmo mais lento nas promoções em troca de flexibilidade. O que significa isso? A gente vê essa geração milênio se posicionar como a primeira, e a tendência é que isso seja crescente, que começa a compreender que não é só realmente o salário, o benefício, o alto cargo, o carrão, o apartamento, a casa, ou seja lá o que, as consequências que vêm daí, que importam, que outras coisas importam na vida, né? E também essa geração vem trazendo essa mobilidade de emprego caracterizada pela carreira proteana, né? 38% dos entrevistados responderam que eles não se viam trabalhando na mesma empresa por 9 anos ou mais. Existe uma tendência de que esses 9 anos vá se reduzindo, né? E nas gerações anteriores, era 30% que respondia isso a respeito de mudanças de emprego. Então, a gente vê aqui que, à medida que as mudanças acontecem, nós estamos responsáveis por construir também este novo mundo do trabalho, posicionando nossos próprios interesses, nossa própria visão do que seria sucesso e do que seria qualidade de vida. Então, a gente já está começando a chegar aí nesses termos, né? Agora, olha que coisa interessante. Quando o assunto é plano de carreira, né? Mesmo nessa entrevista, 96% da geração do milênio, mesmo os profissionais mais jovens, preferem conversas presenciais. E já era assim nas outras gerações, tá? 95% para 96%, a gente não vê uma mudança aqui. Então, na verdade, essa questão, essa novidade da gente gerenciar a carreira, ela não girou totalmente, tá? Então, os profissionais ainda querem contar, sim, com suas chefias, suas lideranças, sua organização, para discutir com eles, para que seja aquela guia de quem souber me amar, né? Aquele olhar de quem
me apoia, me auxilia no meu processo de tomada de decisão, nessas horas, né, em que a construção de carreira é tão importante, né? E aí, quando a gente fala nesse momento, né, um dos principais momentos de tomada de decisão na carreira é quando a gente aceita um emprego, quando a gente entra em algum lugar para trabalhar. E é nesse momento que acontece um contrato de trabalho, um contrato formal de trabalho, que pode ser um contrato para qualquer tipo de instituição, mas eu vou aqui simplificar entre CLT, PJ ou contratos de servidores públicos, né? E só que acontece um outro tipo de contrato também, que é o contrato psicológico de trabalho, né? Que é um contrato psicológico de trabalho? É um modelo mental, tá? É algo que a gente constrói ali, tanto o colaborador quanto a empresa começa a construir esse contrato psicológico de trabalho ali por meio das entrevistas, nas conversas, nas conversações, nos entendimentos iniciais. O que é importante a gente entender isso aqui, olha, quando a gente vai entrar em algum lugar, existe uma geração de expectativas. Essas expectativas são bilaterais. A empresa espera alguma coisa, o profissional espera alguma coisa. Na maioria das vezes, essas expectativas não estão escritas e às vezes elas não são nem conversadas claramente, abertamente, tá? Mas esse contrato psicológico existe e ele pode eventualmente ser quebrado ao longo do tempo por uma ou ambas as partes. E quando essa quebra acontece por parte da empresa, então imagina, você entra para trabalhar num local, você tem um monte de expectativas a respeito daquela empresa, das possibilidades de carreira, da interação com os colegas, de como que você vai crescer, o que você vai aprender, como o seu trabalho vai ser legal, vai ser prazeroso, né? E, de repente, se a coisa não acontecer muito desse jeito, essa quebra do contrato psicológico de trabalho provoca reações nas pessoas, né? Essas reações vão causar consequências. Então, a literatura de pesquisa, ela mostra que ocorrem consequências negativas quando essas quebras contratuais acontecem, tá? Essas consequências negativas se dão nas atitudes e nos comportamentos do colaborador, do funcionário. E isso vai afetar, sim, a organização, mas vai afetar também o indivíduo, portanto, vai afetar a sua carreira. Então, por que eu contei essa história grande aqui para vocês? Para dizer o seguinte: a construção da sua carreira é cada vez melhor, cada vez mais saudável, quando você se prepara para medir a sua carreira de acordo com diversos critérios, especialmente nos principais pontos de decisão, que são os pontos, por exemplo, de estabelecimento de um contrato de psicológico de trabalho, de entrada numa organização. Porque se você entrar distraidamente lá, com expectativas que eventualmente não serão atendidas, mas não só por responsabilidade da organização, mas porque você não verificou se aquilo era realmente possível, então a sua carreira também vai ser impactada, tá? Essa é a ideia que eu estou tentando trazer. E agora, finalmente, a gente chegou, né, depois de eu ter invertido a ordem aí do nosso título, a gente chegou nesse aspecto. Acho que agora vocês vão entender por que eu fiz essa inversão, tá? É porque eu queria trazer essa ideia da importância desses dois elementos que a gente está querendo destacar aqui na apresentação, como potenciais formas de você medir, tá? Aquilo que vai te ajudar a ter sucesso, né? E poder tomar as suas decisões pensando também nesses critérios. Então, eu trago um quadro aqui, ele é um quadro resumido e simplificado, da seguinte ideia: você está entrando numa empresa, seu primeiro emprego ou não, ou você está aceitando uma promoção dentro dessa empresa, ou você está fazendo essa transição, mudando de emprego, né? O que é comum
como expectativa, tanto da organização quanto do trabalhador, né? Que os resultados sejam positivos, ou seja, como indivíduo, eu espero entregar bons resultados, tanto na tarefa que eu executo, nas tarefas que eu executo, quer dizer, bom desempenho na minha função, e também um bom desempenho contextual, quer dizer, a minha participação dentro dessa empresa. Eu espero que eu consiga fazer isso, e a organização espera que eu consiga fazer isso, tá? Então, a gente vai olhar esse desempenho como uma consequência da atuação, e é este nível de desempenho que costuma ser medido para que aqueles resultados objetivos, critérios objetivos de sucesso aconteçam, os salários, as promoções, os benefícios. Então, a gente costuma ter essa expectativa, mas nem sempre a gente entende tudo o que contribui para que esses resultados sejam positivos. Aí sim a gente vem aqui para o engajamento no trabalho, tá? Então, tanto a proposição, vamos dizer, da área mais científica de pesquisa, quanto as organizações numa área mais prática, têm constatado que os profissionais que são engajados no trabalho são profissionais que entregam resultados melhores quando comparados com profissionais nem tão engajados. Daí a ideia é que esse termo engajamento é bastante usado. Tá, mas a palavra engajamento, né, ou o termo engajamento no trabalho, representa exatamente o quê, né? Existem várias empresas que medem de maneiras distintas o que é o engajamento, mas existe uma teoria, uma linha científica, né, já bastante pesquisada e comprovada empiricamente, que é a que eu vou trazer as definições para vocês, então que a gente vai se apoiar nessa ideia científica para entender, afinal de contas, o que essa empresa espera de mim mesmo, tá? O que é que eles querem de mim quando querem que eu seja engajado? E aqui uma questão importante existem vários fatores que vão anteceder o engajamento no trabalho, né? Anteceder quer dizer que vão promover, que vão ajudar que vão ter impacto positivo em ampliar o nosso engajamento no trabalho. Um desses fatores é a qualidade de vida no trabalho. Acontece que a qualidade de vida no trabalho é responsabilidade, ou é medida, por meio de características do emprego, não do indivíduo. Então, veja, para o que eu estou representando nessa figura, para que um desempenho profissional seja muito bom, ótimo, excelente, é importante que esse profissional consiga alcançar um muito bom, ótimo, excelente nível de engajamento no trabalho. Mas para que ele seja engajado, não depende só dele. O profissional quer ser engajado, a gente acredita nas pessoas que elas querem dar o seu melhor, mas o ambiente do emprego, algumas características daquela empresa impactam nesse processo de engajamento. Então, vamos agora olhar para isso, tá? Com mais atenção e voltar naquele pensamento, ok, como é que eu posso medir a minha carreira, não só pelo meu conhecimento, pelas minhas competências, como é que eu posso ter mais tranquilidade de que eu vou conseguir ter um desempenho se eu for engajado, e para eu ser engajado, eu preciso de qualidade no trabalho. Então, vamos lá. O que é engajamento no trabalho, de acordo com essa proposição que eu falei para vocês, que é uma proposição de teoria científica bastante testada e comprovada empiricamente. Então, essa linha da ciência nos diz o seguinte, que o engajamento é um estado mental nosso, né, do indivíduo, positivo e gratificante. Então, existe uma percepção de alegria, de prazer, tá? Esse estado mental positivo e gratificante possibilita que o profissional se dedique ao seu trabalho com vigor, com dedicação e com concentração naquilo que ele está realizando. Mas observe que eu trago aqui uma definição do que é engajamento, e daí essa definição fala em vigor, dedicação e concentração. Isso é o que a gente chama de elementos multifatoriais. São vários fatores
que contribuem para que eu me mostre engajado no trabalho. Então, o que é isso? O que é vigor? Vigor tem a ver com a energia, né, com a sua força pessoal, mental, emocional, tá? Física, mental, emocional, colocada ali naquele trabalho. Então, o vigor implica que um profissional, ele é persistente, ele sabe persistir, mesmo quando as coisas não dão certo. O vigor é a medida em que um profissional gosta daquilo que faz e, por gostar, não joga a toalha. Ele tem, quando as coisas ficam difíceis, tá? O segundo fator é a dedicação. Então, vamos recuperar aqui um pouquinho, tá? Para eu não deixar fugir a ideia. As empresas esperam que seus colaboradores demonstrem vigor, demonstrem essa persistência, mesmo quando as coisas não dão certo. Elas esperam que esse colaborador demonstre dedicação. O que é dedicação? Ela é caracterizada por uma espécie de conexão daquele trabalhador com a atividade que ele realiza, tá? Então, é isso aqui que eu faço, eu me conecto com isso, por quê? Porque eu, que estou aqui trabalhando, consigo atribuir um significado a esse trabalho, um propósito. Eu não estou aqui jogando o meu tempo fora, eu estou aqui porque eu estou fazendo algo que é importante para alguém, para a organização, para a sociedade. Por ser importante para a organização e para a sociedade, é importante para mim também. Então, é isso que se chama de dedicação dentro desse conceito, né? E o terceiro fator é a concentração. A concentração é a capacidade da pessoa estar ali imersa, absorta naquilo que ela está realizando. Ela até se desliga do contexto externo, entra no trabalho, se liga naquilo que ela está fazendo, perde a noção da passagem do tempo, porque ela sente realmente prazer em fazer aquela atividade. Esse fator concentração também é chamado na literatura por outros autores de fluxo. Então, hoje a gente ouve muito falar, entrei no fluxo, ele entrou no fluxo, entrei aqui no fluxo, perdi até a fome, né? Perdi até a hora de sair. Então, gente, por que é legal a gente conhecer esses conceitos, que são conceitos que a ciência nos apresenta e que funciona para mostrar quando que um profissional consegue trazer bons resultados para a organização? Porque esse é o tipo de critério que as organizações vão procurar em você também quando você estiver passando por entrevistas. Tá? Então, um bom entrevistador não vai perguntar para você, você é uma pessoa cheia de energia no trabalho? Não vai perguntar assim. Não vai perguntar, você se dedica ao seu trabalho? Você fica concentrado? Não. Um bom entrevistador vai trazer perguntas que vão possibilitar entender como são esses níveis, né? Como que você demonstra? Que histórias você traz? É meu primeiro emprego, como que eu vou mostrar que eu sou uma pessoa dedicada? Bem, mas você tem uma história de vida, você tem uma história de coisas que você fez na sua vida acadêmica, na sua interação social. Então, todos esses aspectos são possíveis de serem avaliados numa boa conversa. Então, é importante que você se prepare para entender isso. E começar a produzir, por isso que a gente fala tanto de autoconhecimento hoje em dia, né? Existe muita coisa que a gente pensa que sabe da gente, e existe muita coisa que a gente nunca parou para pensar a nosso próprio respeito. Então, trazendo critérios assim, você mesmo pode começar, você mesma, vocês podem começar a se perguntar, eu sou ou não sou persistente? Em que situações eu sou persistente? Que provas eu tenho de que eu não joguei a toalha? Né? Se eu joguei a toalha, por quê? Então, você nessa, joguei ou não joguei a toalha, você também traz critérios do o que é importante para você. Porque às vezes a gente joga a toalha numa coisa que não nos era tão interessante, tão importante, então eu não conseguia atribuir significado naquilo. Mas será que tinha e eu é que não consegui ver significado? Então, nessa hora é bom a gente ter com quem contar para conversar, tá? Porque eu vou contar aqui uma história para vocês de um profissional jovem, cujo trabalho a gente olha e fala, nossa, mas aquele trabalho era aborrecido, ele carimbava passaportes numa empresa que tinha uma empresa que vendia intercâmbio de estudantes, tá? Quase que me sobe o termo aqui.
E aí o trabalho daquele jovem aprendiz ali, que era carimbar os documentos, carimbar passaporte, para ele não tinha significado nenhum, porque ninguém explicou para ele quão importante era aquilo, né? Um belo dia alguém percebeu que estavam atrasando, o processo da empresa estava sendo atrasado, os processos de viagem para os clientes estavam sendo atrasado, porque a documentação naquele setor estava atrasando. E aí foram olhar, e muito bem feito, né? Em vez de culpar o rapaz por não ter agilidade de carimbar, explicaram para ele o significado e o propósito daquele carimbo. Como era importante para as pessoas que tinham sonho de fazer um intercâmbio, né, para aquelas famílias que estavam pagando isso para os seus filhos, etc., como era importante aquele pontinho que era um nó no processo que estava atrasando tudo aquilo ali. E aí, esse esclarecimento mudou a dedicação daquele rapaz. Tá? Então, esse pode ser um exemplo da gente entender que, por menor que seja a tarefa dentro do mundo organizacional, por menor que ela possa parecer, se ela existe, ela tem importância, porque se ela não tivesse importância, a empresa, a organização não estaria gastando com aquilo, não estaria colocando dinheiro para aquele processo estar sendo executado, tá? Então, a ideia de a gente encontrar o significado, muitas vezes, é bom para a gente pensar, porque em todo o trabalho vai ter coisas que a gente pode amar fazer, e tem coisas que talvez a gente não ame tanto fazer. Mas quando a gente descobre este significado e este propósito, a gente consegue se dedicar mesmo àquelas que a gente não gosta tanto. E isso é fator importante para os seus resultados de carreira. Bom, parei bastante aqui na dedicação, porque eu lembrei dessa história, tá? Mas vamos aqui para o próximo, né? A concentração. Quando a gente fala hoje em fluxo, em concentração, o mercado fala muito de vá trabalhar com algo que você ama, né? Ok, é maravilhoso se a gente puder trabalhar com algo que a gente ama, mas lembra, nem sempre a gente vai fazer só o que ama, porque na carreira tem aquela parte que a gente ama e tem as outras partes, é igual no jardim, as flores têm espinhos, e isso vai acontecer na carreira de todo mundo. Então, a ideia da gente encontrar esse processo de dedicação que eu falei para vocês é porque pode potencializar até mesmo a nossa habilidade de entrar no fluxo, perder a noção da passagem do tempo, mesmo quando a gente não está fazendo exatamente aquilo que a gente ama no mais alto nível. Mas, se nós estamos fazendo por uma entrega, por uma visão maior de propósito, por uma visão maior de que nossa carreira é nossa, mas o que ela faz é entregar uma contribuição para a sociedade, então a gente pode também se trabalhar para fortalecer esse processo de concentração. Então, esse é o aspecto que eu queria trazer no geral, né, não sei se vai haver perguntas depois aqui a respeito disso, mas é porque as empresas pedem tanto, né, procuram tanto que os profissionais sejam profissionais engajados, olhando para esses aspectos e sabendo que esses aspectos contribuirão para melhores resultados na tarefa e no contexto. Bom, daí a gente viu que uma forma de um antecedente, né, um conjunto de aspectos que pode nos auxiliar a sermos mais engajados é a qualidade de vida no trabalho. E olha, a qualidade de vida no trabalho é qualidade de vida. Então, assim, se nós como pessoas queremos uma qualidade de vida no contexto pleno dos domínios, o trabalho é um domínio muito importante, porque a gente vai passar ali, ou investir ali, né, 8 horas pelo menos, alguns 6, alguns 8, mas outros 10, 12, do nosso dia a dia, naquele determinado ambiente, tá? Então, a qualidade de vida no trabalho deveria ser um fator importante para a gente nos pontos de decisão de carreira. E é bom a gente aprender a avaliar como que a gente pode medir isso. O que é essa qualidade de vida, né? Claro que nós podemos olhar subjetivamente para a qualidade de vida no trabalho, mas aqui também tem uma linha de pesquisa científica, teoria, pesquisa empírica, comprovada, e que foi mostrando aquele caminho de resultados. Então, de uma maneira geral, nós vamos entender essa QVT, né, a qualidade de vida no trabalho,
como uma série de condições da organização, que são objetivas, que são fáceis de entender, elas são práticas. Aí fica mais fácil de medir, que permitem que os funcionários se percebam seguros, satisfeitos, com chance de crescimento dentro daquele contexto organizacional e com chance de desenvolvimento pessoal. A gente tem uma teoria, existem em tudo, né, existem várias teorias, mas uma das teorias que embasou isso falava lá de vários fatores, e a gente tem aqui no Brasil um pesquisador que desenvolveu uma escala aplicada aí nas organizações. Escala é um instrumento de medida, né, uma espécie de régua para a gente entender QVT, que agregou isso em 4 fatores. Esses fatores são integração, respeito e autonomia, tá? O que é isso? Como aquela organização, tá, atua na promoção do respeito pelas diferenças individuais, pelos direitos dos funcionários, pela colaboração e respeito entre os colegas, a promoção da autonomia, né, o que eu posso fazer, quando, onde, como, por quê. Então, autonomia por meio de normas, regras claras, tá? Esse contexto é um contexto de convivência, de respeito e de liberdade. Quando a gente fala de autonomia, é até onde eu posso ir por mim mesma, até onde eu posso tomar minhas decisões, e eu preciso saber disso, tá? Então, essa é um fator da qualidade de vida no trabalho. O segundo fator, compensação justa e adequada. Esse é mais fácil da gente entender, porque esse já está na nossa cabeça como critério objetivo desde sempre, né? Então, quando a gente fala de compensação justa e adequada, a gente está falando quanto o salário, a política salarial, os benefícios da organização, quanto que eles são percebidos pelos seus colaboradores como sendo justa com os funcionários nesse aspecto, tá? Como sendo uma política clara, não sendo uma política do quem puxa mais saco, quem é mais amigo, uma política para todos, em termos de política salarial e benefícios, e regras, né, para promoção e por aí vai. O terceiro fator é o incentivo e suporte, como que aquela organização cuida das necessidades de crescimento dos colaboradores no sentido de aperfeiçoamento, conhecer a técnica e pessoalmente aquilo que ele precisa para realizar um bom trabalho e para ter uma carreira com resultados substanciais. Então, vai olhar a existência de treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, realização de atividades culturais, por exemplo, né? Várias questões nesses aspectos. E é claro, como eu falei para vocês, a qualidade de vida no trabalho. O trabalho é um domínio importante da vida, então eu preciso que a organização possibilite para mim as possibilidades de lazer e convívio social para além do meu tempo de trabalho. Então, esse quarto fator são essas possibilidades num contexto da vida pessoal, tá? Mas proporcionadas pelas características do trabalho. Por exemplo, carga horária, né? Então, assim, não dá para alguém ter uma boa vida cheia de lazer e convívio social se trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, num ritmo frequente. Isso mina esse quarto fator, mina essa possibilidade de qualidade de vida no trabalho, que se estende para além. Aqui, gente, eu estou quase chegando ao fim aqui da minha fala, para a gente poder refletir juntos, né? Mas o que eu queria trazer para vocês é que, assim, lá no começo eu mostrei essa malinha das várias perguntas que a gente vai se fazer, né? Eu vou escolher isso ou aquilo. Eu não sei exatamente agora responder sozinho, porque também não sei o que a vida vai me trazer como possibilidades de vagas, por exemplo. Especialmente num momento em que está complicado. Tem carreiras que tem bastante vaga aberta aí, tem outras áreas, né, que nem tanto assim. Então, a gente precisa olhar para aquele contexto global, olhar para as nossas possibilidades, sim, ficar muito feliz de ter uma vaga em que a gente seja aceito, mas é uma tomada de decisão nossa, que é importante para a nossa construção de trajetória. Aí a ideia de trazer para vocês esses conceitos é que vocês possam,
nos momentos, por exemplo, de entrevista de emprego, não responderem uma das perguntas, que é bastante comum de acontecer nas entrevistas, com uma resposta que é bastante comum também. Então, é bastante interessante que quando você está lá, por exemplo, fazendo uma entrevista, o entrevistador te conte uma porção de coisas e aí ele fala assim, num determinado momento, tem alguma coisa que você quer me perguntar? E a gente ali que ainda não sabe, né, não se preparou para nada disso, ou que não passou por diversas situações, fala, não, nesse momento não, não, eu já visitei o site da empresa, eu já vi as informações, não, o que você me falou foi o suficiente, né? Então, esse momento da entrevista é crucial para a sua tomada de decisão. E tem várias coisas que você pode questionar ali, tem várias coisas que você pode aprender em muitos outros locais que não só essa apresentação aqui, e que você deveria assumir a atitude de proativamente se informar para usar como critério, né, de medida da sua tomada de decisão. Eu quero mesmo trabalhar aqui, tá? Então, talvez, pode ser, né, vocês me dizem agora se quiserem, né, talvez pode ser que seja contributivo para vocês pensarem nesses critérios que seriam importantes para vocês, dentro desses que eu apresentei do conceito, né, de qualidade de vida no trabalho, e aí formular as suas próprias perguntas para entender mais do que salário e benefício, para entender, por exemplo, como que essa empresa fornece treinamento, né? Eu vou ser treinado? Tem treinamentos anuais? Tem treinamento quando as pessoas vão ser promovidas, elas são treinadas? Por exemplo, recentemente, uma sobrinha minha, ela foi promovida, e ela foi promovida para a sua primeira função de coordenação. Ela foi promovida na segunda-feira, na sexta-feira ela estava em treinamento, sexta e sábado passou em treinamento, porque ela nunca foi coordenadora, então ela está sendo preparada com o programa da organização de treinamento de líderes. Então, esse tipo de pergunta você pode fazer perguntas que tenham a ver com essa questão da autonomia, né? Eu estou sendo entrevistado para essa função, até onde as decisões podem ser tomadas por mim ou não, como que são as regras aqui, tem aí um onboarding, né, um livrinho, eu vou receber um livrinho que me explica como a organização funciona em tais e tais aspectos. É legal você se informar antes de construir o seu modelo mental a respeito desse seu contrato psicológico de trabalho. E mais do que isso, mais do que perguntar só para os entrevistadores, né, para a pessoa do RH ou para seu gestor que eventualmente está ali te entrevistando, é muito interessante você, se conhecer alguém que trabalha na empresa, poder conversar com essa pessoa, né, uma conversa informal para entender ali, usando os critérios de medida aqui, científicos ou não, usando os seus critérios subjetivos, né, entender como que é aquele dia a dia, né, o que vai acontecer com você ali, para que você construa de maneira mais concreta as suas expectativas para estar naquela empresa, para você esteja preparado para esse momento de decisão. A gente pode pensar assim, puxa, mas o mercado está tão difícil, seria legal se eu pudesse fazer isso se eu tivesse 2, 3, 4 vagas para testar e eu comparar as empresas, mas não é bem assim, eu só tenho uma vaga. Tá, mesmo assim, pergunte, você não pense que você pode aceitar um trabalho tranquilamente, em que você não encontrou todos os seus critérios já satisfeitos logo na entrada, porque você precisa trabalhar? Pode sim, mas você já vai com ciência, né, e preparado, porque alguns espinhos podem acontecer. Então, você pode se preparar para construir uma estratégia de como você vai viver ali naquele ambiente, né, e se propor como que você pode, inclusive, ajudar a melhorar esse ambiente. Porque lembra que tem o desempenho contextual, né, e se propor como que você vai construir o seu plano para se manter
engajado no trabalho, de acordo com essas perspectivas de vigor, dedicação e concentração, se fortalecer para ser capaz de ser vigoroso ou vigorosa, dedicado ou dedicada, concentrado ou concentrada, independente de que alguns desses outros fatores ainda não estejam totalmente atendidos, tá? Então, esses momentos de tomada de decisão, eles são muito importantes para você pensar em conceitos, tentar trabalhar eventuais preconceitos que você tem aqui, o conhecimento, que esse conhecimento possa te ajudar, né? Descobrir quais são as verdades daquela organização, daquela carreira, né? E, eventualmente, derrubar algum mito que possa ter aí do tipo, tudo depende só de mim. É muito comum o mercado falar isso, né? Ah, sua carreira depende só de você. Não, sua carreira depende de você e muito de você. Mas ela depende, lógico, da organização onde você decidiu trabalhar, porque essa organização, ela vai também, de alguma forma, contribuir com o seu crescimento ou não. Vai depender, como essa figura aqui traz, né, das características da liderança que vai te guiar ali. Então, existem muitos fatores aí, nesses exemplos, nesses momentos, exemplo que eu trago do primeiro emprego, da mudança, da promoção, mudança de modelo contratual, não vou mais ser CLT, vou ser PJ, ou você não vou mais ser PJ, vou ser CLT, enfim, e até mesmo em mudanças de área, né, porque a gente ainda era comum também pensar, vou fazer aqui uma graduação e vou atuar nessa área para sempre. Vejam, eu sou aqui um exemplo vivo de que não é assim. Se vocês se lembram lá no começo, fui apresentada como graduada em ciência da computação, fiz um caminho aí, tá? Passei por várias coisas e estou fazendo uma segunda graduação nesse momento da vida, numa área bastante diferente, que, eu percorri essa área na minha carreira de outra forma? Sim, mas tudo pode mudar, né? E talvez eu, antes de passar aqui para as nossas conversas, eu queria trazer isso. Dentro desse contexto, dentro de todas as características que a gente pode avaliar, essa questão da carreira proteana e desses critérios de tomada de decisão traz para a gente uma necessidade de que quem ainda não desenvolveu, será muito bom desenvolver uma habilidade pessoal chamada de adaptabilidade. Também tem a ver com o proteu, que é essa questão da metamorfose, né? Quão adaptável eu, como profissional, consigo ser num mundo do trabalho tão desafiador, tão mutante, né? Tão criterioso, quanto que eu consigo fortalecer minhas habilidades pessoais e me adaptar aos muitos momentos de tomada de decisão que vão aparecer aí no meu caminho, na minha trajetória, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Se alguém for mais da linha teórica, né, eu trouxe o seguinte, um artigo referenciado, mas o que eu quero referenciar é a lista de referências que está nesse artigo, né. Eu não sei depois se eu vou compartilhar esses slides ou não, Marilda, me ajuda, se depois esses slides são enviados para as pessoas. Podemos compartilhar sim, viu, Isabel? Se você então, tá joia. disponibilizar, a gente pode compartilhar. Eu disponibilizo sim. Eu falei um pouquinho mais até do que esperado, mas ainda tem uns minutos para a gente conversar, né? E agora eu estou aberta aqui, se tiver perguntas, eu vou interromper minha apresentação, a minha mostra de slides, assim que eu conseguir. E aí a gente pode se falar. Muito bom, Isabel, muito boa a sua apresentação, acho que sua explicação foi bastante detalhada e bastante oportuna, né, para a gente entender não só sobre a questão teórica, mas eu penso também que para conhecer um pouco sobre o mundo do trabalho, né, o que tem sido realizado, né, como que é o funcionamento, a dinâmica desse mundo do trabalho tão complexo, tão diverso, né, e acho que em especial para quem está na academia, para quem está construindo aí a sua formação técnica, entender aí a necessidade do desenvolvimento pessoal e da compreensão também do funcionamento do mundo do trabalho, né? Acho que foi bastante interessante aí a sua proposta, a sua apresentação, gostaria de parabenizá-la. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou
Você pode acompanhar, mas eu vou fazer a leitura aqui também. Pessoal, então fiquem à vontade, se alguém quiser abrir o microfone ou colocar mais questões, também vocês podem se sentir à vontade para isso. Olha, o pessoal também aqui está parabenizando você e agradecendo aí a sua exposição tão clara, né, e leve para a gente poder se apropriar, né, dessas informações, desses conceitos aí de engajamento e desenvolvimento de carreira, como você abordou. A Nair, ela colocou uma pergunta assim, acho que era que você estava falando mais especificamente sobre a realização a participação das entrevistas, né, em processos seletivos. Ela perguntou assim, vale fazer só pergunta de dúvida própria ou precisa ter algum extra chamativo na pergunta ao entrevistador? É uma questão bem interessante essa, né? Eu penso assim, que muitos preparadores de carreira talvez estejam orientando que você se habilite a ter esse extra chamativo, mas o meu ponto de vista pessoal é um pouquinho diferente, porque eu penso que é importante você ser capaz de ser autêntico naquilo que você quer saber. E não, por exemplo, ter uma estratégia preparada de perguntas para chamar a atenção, tá? Eu posiciono isso porque eu acredito que todo mundo quer trabalhar em empresas que tenham processos seletivos muito bem construídos, né? E o entrevistador bem preparado, o processo seletivo bem preparado, essa pessoa que está ali conversando com você, ela quer conhecer sua verdade. A sua forma de fazer pergunta demonstra a sua verdade. Ela também vai estar avaliando o seu interesse pela organização por meio das perguntas que você apresenta e a sua maturidade profissional. Porque o entrevistador sabe que ele está te escolhendo, mas você também está escolhendo a organização. Então, o engajamento é aquilo lá que eu mostrei, vigor, dedicação e concentração, mas existem outras ideias como comprometimento. Sabe aquilo que antigamente chamava de vou vestir a camisa da empresa? É quanto eu me comprometo com essa empresa. Então, antes de eu me comprometer com alguém, instituição, eu estou interessada em saber quem é esse alguém. Prepare as suas perguntas de forma verdadeira. E eu acho que isso é o que você está chamando de dúvida própria. Tá? Então, sim, pode usar as suas dúvidas próprias, né, construa essas dúvidas próprias de uma maneira clara, que demonstre, aí, se possível, sim, que você não está interessado só em você mesmo, mas também nos outros, aí isso é legal, né, e se sinta confortável em colocar as perguntas, porque o momento é aberto para isso mesmo. Isabel, eu gostaria de emendar uma pergunta também nessa temática, né? Nós desenvolvemos aqui na Orientação Educacional do SAI algumas oficinas de apoio aos alunos que vão participar dos processos seletivos, e alguns alunos, eles têm algumas dúvidas sobre como que isso é recebido pelo entrevistador quando o próprio candidato inverte o papel, né? Faz aí o papel de perguntar também se existe, eles se sentem um pouco assim melindrados, né, sobre essa postura. Eu entendi que você está colocando, né, essa recomendação, mas você tem alguma outra percepção dessa atitude em relação ao aluno ou ao candidato, quando ele faz essa postura de perguntar também? Então, eu tenho essa percepção de que alguns não gostam muito das perguntas, mas é que eu acho que depende da pergunta e da forma como ela é apresentada, tá? Então, assim, se eu quero saber quanto eu vou ganhar, essa pergunta tem hora para ser feita, né? Se eu quero saber se tem muitas horas extras ali sendo trabalhadas, essa pergunta tem maneira para ser feita. Então, essa é a minha verdade, mas às vezes eu pergunto, mas vocês fazem muita hora extra? Isso pode sim chocar um entrevistador, mas você pode perguntar, você pode me descrever como é um dia típico de trabalho nessa posição? Essa pergunta não é chocante, né? E se a pessoa, se nessa posição for para entrar às 8 da manhã e sair às 8 da noite, isso vai aparecer numa resposta. Tá? Então, é assim, pensar, lógico, quem está começando na carreira, você não está totalmente preparado para formular essas perguntas da melhor maneira possível, eu entendo isso, tá? Por isso,
aquela musiquinha lá que eu coloquei. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Converse com as pessoas. Converse com gente experiente. Né? Esse tipo de pergunta que você está fazendo aqui, pergunte para outras pessoas. O que você acha? Né? Você já fez pergunta? Como que foi? Pergunte a todas as oportunidades que você tiver para fortalecer a sua habilidade de passar por esses momentos, né, porque a gente, e eu falo da minha história pessoal, né, eu percorri essa carreira cheia de coisas diferentes e mudanças e etc., mas eu fui no empirismo, porque quando eu comecei, ninguém me contou essa história que eu estou contando para vocês, né, então, eu aprendi no empírico e na ciência, mas eu também bati cabeça, lógico, isso é natural, e isso vai acontecer num processo de construção de carreira. Por isso que eu mostrei o labirinto e falei que algumas vezes tem uns minotauros ali. Mas se a gente já está ciente que isso é uma realidade, vamos usar a internet, vamos usar livros, vamos usar nossos contatos, para a gente ir aprendendo como fazer as melhores perguntas, para obter as melhores respostas. Ok. Nair, eu vi que você colocou uma pergunta aqui agora, ao finalzinho, eu não sei se... Eu tenho a impressão que a Isabel respondeu. Eu não tinha visto a sua pergunta, né? Mas eu entendi que ela respondeu. Se você achar que não está... Ah, ok, beleza. Então tá bom. Nair, obrigada aí pela sua participação. Olha, tem uma pergunta aqui da Gisele. É inegável que está ocorrendo uma transformação muito extensa no mundo do trabalho e vivenciando esse cenário de transformação no mundo do trabalho atual. Especialmente um ambiente com um cenário muito incerto, com redução de carga de trabalho, como consequência de salários, etc. Dessa forma, né, como manter o engajamento no trabalho? Há dicas sobre como encontrar o propósito de vida, que tem relação com esse sucesso subjetivo? Uma pergunta bem reflexiva aqui da Gisele. Obrigada, Gisele. Sim, sim. Olha, essas perguntas são perguntas complexas, que demandam bastante tempo e até processos de trabalho, né? Mas como manter o engajamento no trabalho? Vamos começar ali. A gente olhando para esse engajamento como vigor, dedicação e concentração, né? E vamos olhar para aquela dedicação que eu parei para falar, né? Então, vamos pensar. Não deveria existir nas empresas e no contexto da evolução das organizações, cada vez existe menos alguma tarefa que é paga para ser feita e que não tenha um sentido, né? Então, na verdade, para eu conseguir manter o meu interesse e minha dedicação ali, é importante que eu entenda o sentido. E se eu estiver trabalhando e não estiver vendo o sentido daquela tarefa, eu preciso descobrir. Então, aí é a hora, mais uma vez, de você ir questionar quem pode te explicar, né, a real contribuição daquele trabalho. Com o que você está contribuindo? Aí você pode falar, eu descobri, mas isso aqui não é do meu interesse. Aí a gente já está lidando com outra questão, tá? Então, se aquele trabalho não tem um significado para você, talvez ele não esteja alinhado com os seus valores pessoais, tá? Então, eu quero chegar aí, tá? Como me manter engajado no trabalho? Um dos aspectos mais importantes é a gente entender se nossos valores pessoais, os valores que a gente está vendo ali naquela empresa e que estão se encaixando e que estão entregando o resultado, se eles têm aderência. Porque deixa eu dar um exemplo bem, né, chulo até, mas vamos por assim, que a gente tem um valor do cuidado com o meio ambiente, aí somos uma pessoa que pertence a essa geração preocupada com o planeta, etc., e de repente eu estou lá fazendo uma tarefa numa organização que não tem esses mesmos valores, então eu não estou vendo significado no meu trabalho, porque ao invés dele contribuir para entregar aquilo que eu acho que vai construir um mundo melhor, ele vai num outro caminho. Por exemplo, um caminho de desmatamento ou de destruição. Aí a gente achou uma incongruência, aí é difícil a gente se manter engajado nesse trabalho. Então, a receita de manter o engajamento é, nos momentos de tomada de decisão, a gente ser capaz de definir se o propósito que eu tenho como pessoa e o propósito que tem este trabalho, se eles são congruentes, se eles são compatíveis.
tá? Não é. Então, talvez seja um momento de você tomar outra decisão na sua carreira e se afastar dali quando possível. Eu entendo que todo mundo precisa sobreviver e que muitas vezes essa situação pode acontecer, tá? Então, essa dica de encontrar o propósito de vida, né, que tem relação com esse sucesso subjetivo, ela tá ligada a isso, sim. É o que você quer entregar, não só para a sua vida, mas para a contribuição social. Todo trabalho existente traz nele um contexto de contribuição social. A gente se sente mais engajado, mais satisfeito, mais realizado, quando a gente entende que essa contribuição social que a gente está entregando tem importância para nós. Essa é a avaliação a ser feita. Existem dicas no sentido mais prático, a gente fazer uma dinâmica, etc. Existe, tem bastante coisa que a gente podia trabalhar. Não sei, Marilda, talvez no outro momento, né? Eu não tenho condições de fazer uma dinâmica nessa, mas existem formas da gente ir descobrindo isso. Desenvolvimento do autoconhecimento. Muito bem, Isabel. Acho que essa é uma chave que pode abrir muitas coisas, né? A questão do autoconhecimento. O autoconhecimento. Para poder tomada de decisões, e é um trabalho contínuo, né? A gente segue nessa busca aí do autoconhecimento o tempo todo. Muito obrigada aí pela sua resposta. Pessoal, nosso tempo está, então, indo aí para a finalização. Eu gostaria de convidá-los a participar aí das nossas organizações das próximas atividades. Então, a Franciele postou aqui para vocês um link para vocês preencherem, nos ajudarem a pensar e organizar as próximas atividades. Então, essa participação de vocês é muito importante aqui para a gente. Mais alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? O pessoal está agradecendo aqui no chat. Eu que quero agradecer, gente, aos que estiveram presentes, prestando atenção. Eu sei que sou uma pessoa muito falante, eu dou bastante volta, então agradeço a atenção de todos que ficaram aqui. Legal, olha, o Rafael também agradecendo, dizendo que você trouxe uma reflexão muito interessante. Pessoal, parabenizando aí pela sua apresentação, que foi muito bom te ouvir. Muito bom, muito obrigada. É sempre um prazer. Estou vendo alguns nomes conhecidos. Obrigada, amigos, por contribuírem aqui com a presença. Marilda, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, tá? É sempre um prazer, como eu disse logo no começo, é sempre um prazer falar com o pessoal da Unicamp. Nós que agradecemos, Isabel, pela sua disponibilidade, contribuição em vir compartilhar aqui tanto conhecimento que certamente vai ajudar nossos alunos aí na trajetória acadêmica e na construção de carreira. Pessoal, então, boa semana, fiquem bem e vejo vocês na próxima. Tchauzinho, gente, tchauzinho.